vocês. Primeira vez lá em Santarém, quem me falou de você foi o Geraldo primeiro, antes do Gildo. E depois, como temos muito amigo em comum, o nome do Bruno surgia toda hora. Eu fiquei muito feliz no ano passado ter conhecido. Só lamentei o fato dele ser flamenguista, né, irmãos? Mas pelo pouco protesto, a maioria de vocês deve ser também, né? Com a maioria a gente não contesta, né, irmãos? Mas desde então a conversa foi a gente conseguir poder aproveitar, estar junto nessa conferência. E obviamente eu aceitei para deixar o Bruno endividado com o convite que eu vou fazer para ele depois, né? Mas estou feliz de estar com vocês, de poder servi-los da mesa do Senhor. Eu falei na primeira reunião que nós tivemos agora na conversa com os pastores. Sou pastor na cidade de Curitiba, no estado do Paraná. Além, né, do envolvimento no ministério pastoral, na minha própria igreja local, com os pastores que acompanham, eu creio que eu posso definir o chamado de Deus na minha vida como sendo também um chamado para o ministério de ensino da palavra. E nesse ministério de ensino, além de me desdobrar fora da igreja local, procurando servir o corpo de Cristo, nas viagens, nas ministrações, conferências, como estamos aqui, uma das primeiras estratégias que Deus me guiou foi trabalhar com a literatura. Pela minha própria história. Eu fui batizado no Espírito Santo com 15 anos de idade. E quando eu fui cheio do Espírito Santo, meu coração ferveu para Deus de tal forma que tudo que eu queria nessa vida era servir a Deus. E eu sabia que para isso eu precisaria me preparar. No entanto, não existia nenhuma escola bíblica, nenhum instituto bíblico, nenhum seminário, nada do gênero que aceitasse um garoto com menos de 18 anos de idade. Eu precisaria ter alcançado a maioridade, concluído o segundo grau, né? Não podia com 15 anos me envolver em nenhum preparo formal. Como é que você diz para um rapaz de 15 anos de idade, que tem que esperar mais 3 anos, para daí começar a estudar mais uns 4? Né? Eu pensava, é muita perda de tempo. Eu não posso esperar até lá para começar. E por ter o exemplo dentro de casa, porque meu pai sempre foi um desses autodidatas, eu ataquei a biblioteca do meu pai. Né? Gastei muito tempo nesses 3 anos, lendo, estudando, procurando aprender. E quando por fim eu fiz os 18 anos, que eu fui para o Instituto Bíblico, eu cheguei a fazer quase 6 meses de aula. Mas eu lembro que na época o nosso diretor, ele, para encurtar a história que eu não tenho tempo de explicar, ele me tirou da condição de aluno e me botou para dar aula. Ele falou: Luciano, eu nunca fiz isso na minha vida, não sei quem fez isso antes, mas eu não posso ver esse depósito de Deus na sua vida e não usar isso. Ele falou: eu sei que nesses 3 anos de espera você estudou muito de tudo isso que nós vamos compartilhar, né? E eu lembro que eu ajudei a formar minha classe e fiquei sem diploma. Mas eu passei a dar um valor muito grande através do aprendizado, né? E você vê mesmo isso na Bíblia, né? Primeiro, o livro de Eclesiastes diz que de escrever livro não tem fim. Né? Segundo Paulo, ele dizia a Timóteo: aplica-te à leitura. Ele não estava falando só da leitura pública das Escrituras. Né? Paulo, ele entendeu que todo conhecimento poderia ser usado em prol do reino. Então, na minha própria formação, a leitura ajudou demais. E eu decidi que eu iria contribuir com outros, da mesma forma com que eu pude ser tocado. Né? O livro, ele transcende o espaço, ele transcende o tempo, ele permite que as pessoas sejam tocadas em diferentes lugares, culturas, e eu decidi que trabalharia com isso. E a gente tem usado vários desses recursos, né, da literatura, vários livros. Eu trouxe aqui alguns, eu queria falar um pouquinho deles antes de pregar, porque eu não sei como é que vai terminar. É melhor garantir isso já antes. Eu tenho aqui comigo um livro que é um dos clássicos do nosso ministério, chamado O Agir Invisível de Deus. Nesse livro a gente fala a respeito de como Deus usa circunstâncias que a gente não entende para trabalhar conosco, para tratar conosco. É um livro que fala muito tanto sobre fé e confiança em Deus, como da soberania de um Deus que está no controle de todas as coisas. Tem um livro ali que eu escrevi especificamente para pastores e líderes, chamado A Outra Face dos Milagres. Esse livro fala de buscar Deus não só pelo que Ele faz, mas principalmente por causa daquilo que Ele é. A gente diz que quem busca a Deus pelo que Ele é, também vai ter o que Ele faz. Quem busca a Deus só pelo que Ele faz, vai acabar perdendo quem Ele é. É um material muito interessante. Temos ali um livro só sobre amor por Jesus, chamado De Todo o Coração, vivendo a plenitude do amor ao Senhor. Quando perguntaram para Jesus qual era o maior dos mandamentos,
né? O Senhor não titubeou, estava na ponta da língua. Ele diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. E nesse livro a gente trata do que é esse assunto, como crescer no amor, como exercitar esse amor, uma literatura que pode te abençoar muito. Um livro muito especial que nós temos ali, ele mexe nessa área de finanças. Na verdade não é tanto sobre finanças, ele fala da relação do crente com Deus e o dinheiro. E eu creio que não é presunção dizer que esse ensino pode mudar não só as suas finanças, mas sua própria relação com Deus. Eu queria que você virasse para o irmão ao seu lado, fizesse uma cara bem profética de crente, falasse para ele: eu profetizo, você vai me dar um livro desse de presente. Mas faz uma cara de pidão, usa aquele olharzinho daquele gato do desenho do Shrek, né? Aquele olhar de pidão. E queridos, considerando que nós estamos numa conferência de líderes, o livro que eu trouxe, que eu mais recomendo a vocês adquirir, aliás, foi o que eu mais trouxe, é o nosso livro mais recente, O Propósito da Família. A importância da visão familiar na relação com Deus. Eu estava falando com o pastor Bruno, eu publiquei esse livro em maio do ano passado. Eu me lembro que nós pegamos ele ali pelo dia 20 de maio, mais ou menos. Então, daqui um mês e pouquinho, vai fazer um ano que nós publicamos esse livro. Nós já rodamos 35 mil exemplares até agora, e como diz o pastor Eibe, é só o começo. Eu creio que a gente está te oferecendo aqui uma mensagem muito especial, né? Talvez você possa ver a recomendação, o endosso que alguns pastores têm aqui, mas eu creio que eu trabalhei em torno de 15 anos na preparação desse material. Eu tenho um dos nossos livros que não está aqui, eu escrevi ele em 3 dias, né? Esse aqui levou uns 15 anos. Eu procurei estudar muito, não só o que a palavra de Deus diz. Teve um assunto que eu queria muito a resposta, que eu não via ninguém falar sobre aquilo, que eu fiquei 4 anos correndo a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, de volta para Gênesis, até conseguir entender aquilo. E ao longo desse tempo nós fomos preparando esse material. Ele tem 3 partes, o livro. Na primeira parte a gente fala sobre família. Na segunda parte a gente fala só sobre o casamento, o matrimônio. E na terceira a gente fala sobre a vida conjugal. Um dos últimos capítulos fala sobre criação de filhos, mas a gente não aprofunda nisso. Mas eu comecei esse livro de trás para o começo. Eu não comecei ele do começo para o fim. Eu comecei primeiro falando sobre a vida conjugal. E eu escrevi mais ou menos umas 100 páginas sobre isso. E quando eu estava empolgado já, pensando, agora podemos lançar, eu fiquei pensando, mas não adianta só ensinar sobre o que é a vida conjugal, sem colocar os alicerces do que é o matrimônio, da gente entender isso em Deus. Então resolvi escrever sobre matrimônio, daí foram mais 100 páginas. Aí o livro começou a ficar grande. Quando estava com as 200 páginas, eu pensei, bom, acho que já dá para soltar desse jeito. Mas refletindo, orando, eu pensei, não adianta falar do matrimônio e da vida conjugal, sem colocar a revelação de família primeiro aos olhos de Deus. Aí nós vamos entrar no matrimônio de forma correta, e se entendemos o matrimônio, vamos viver a vida conjugal de forma correta. Eu sei que quando eu escrevi a primeira parte, o livro tinha chegado já em 300 páginas. E um dia eu entrei num conflito, eu falei, Deus, o brasileiro não é de ler, não é empolgado com a leitura, isso não é uma coisa boa. Apesar que no meio cristão, graças a Deus, a média de leitura é bem maior do que fora, porque a gente aprende a importância disso. Então, na minha cabeça de editor, eu comecei a dizer, Deus, era melhor publicar 3 livros de 100, volume 1, 2 e 3, do que um de 300. Mas no meu coração eu sabia que a gente precisava de um manual para discipular as famílias. E ficava aquela guerra da cabeça e o coração, normalmente é o coração que está certo. Mas um dia eu estava pregando numa igreja no Nordeste, e era uma conferência de família, e o assunto que eu ia pregar aquela noite era um dos capítulos do livro. E porque eu estava ali repassando minhas notas antes de pregar, eu lembrei do assunto. Eu lembro que no meu coração eu orei, falei, Deus, fala comigo. Eu preciso tomar uma decisão se eu publico um livro de 300 páginas ou 3 de 100. Falei, minha cabeça acha melhor 3 de 100 como editor, mas meu coração acha que o Senhor tem um plano em fazer um livro só para discipular as famílias. Eu falei, fala comigo, mas fala comigo de uma forma clara, por favor, porque eu preciso tomar a decisão logo. E na hora que eu fiz essa oração, eu falei, eu também quero que o Senhor fale comigo, se o Senhor me comissionou a isso ou não. Porque eu não quero entrar num terreno que o Senhor não me chamou para lidar com isso. Eu acredito que eu tenho algo bom para oferecer.
Falei para Deus, faz 2 anos que os líderes da nação estão examinando o material e todos eles estão concordando, aprovando, me incentivando. Eu falei, mas eu quero ter certeza que você me chamou para isso, senão não adianta eu fazer. Eu falei, então, se o senhor for falar comigo sobre a quantidade de páginas, já fala logo se é para fazer ou não, se é para publicar ou não esse material. Eu orei de uma forma muito honesta com Deus, mas assim, não esperava que nada fosse acontecer tão depressa. Eu estava sentado do lado de um pastor que parece um camarada desse, saiu das páginas do Velho Testamento. Sabe aqueles profetas que revela até a sombra? A hora que eu terminei de falar isso no meu coração, ele virou, me deu um tapa no ombro para chamar a atenção, olhei para ele. Ele olhou para mim e falou, está escrevendo um livro novo? Eu na hora, apesar de ter feito a oração, não associei, até porque eu estou escrevendo uns 15 livros. Né? Tem coisa que é para daqui 10 anos, tem coisa que é para mais perto. E eu falei na hora para ele, estou escrevendo uns 15 livros, não estou escrevendo um só. Ele olhou para mim e falou, o que eu estou falando é diferente. Ele disse, é o único que vai ter 300 páginas. Ele chamou a minha atenção essa hora. Eu olhei para ele, e antes que eu pudesse falar qualquer coisa, ele disse, mas você não perguntou para Deus só a quantidade de páginas. A segunda pergunta que você fez no coração agora foi se Deus te comissionou a isso ou não. Ele falou, acabei de ver um anjo de Deus em pé na sua frente, colocando um livro nas suas mãos, dizendo, eu te comissiono a alimentar a minha igreja com essas verdades. Eu lembro que no final das contas, dia seguinte, eu tive até uma conversa com o meu pastor a respeito disso. Falei, o que você achou dessa? Ele falou, olha, se a gente fosse cético, teria que dizer que é uma coincidência muito grande, né? Responder de uma forma tão direta. Depois desse dia, eu passei a ter vários momentos como esse. Eu não acredito com isso, que Deus está dizendo que Ele está validando 100% do que está aqui. A maior parte dos líderes com quem eu conversei disseram, Luciano, a gente está muito confortável com a forma como você apresentou as verdades. Mas eu creio que Deus olhou e falou, a maior parte disso deve prestar. Eu acho que Ele viu mais coisa boa do que ruim, né? Então, de forma alguma, querido, eu quero colocar o livro no patamar diferente do que é. Mas eu creio que é uma ferramenta poderosa para ajudar não só você e sua família, mas para nos ajudar a discipular toda uma nação com a visão correta da família. Então, se você tiver que fazer uma escolha hoje, não puder levar mais de um livro, eu te recomendo levar esse só. Né? Se você puder mais de um, né? Eu trouxe uma máquina ali do Ministério de cartão de crédito. Se você precisar, pode até parcelar nela, né? De acordo com aquilo que você necessita. Mas eu quero encorajar você a adquirir, porque o que são R$200 no livro vai mudar a sua vida, né, moço? Era para vocês terem rido R$200. Estamos dando hoje um desconto de 90% e ele vai sair por 20%, tá bom? E só vai sair por 20%, irmão, porque eu paguei muito excesso de bagagem para trazer ele no avião. Senão a gente ia fazer mais barato ainda. Então essa é uma boa hora para você virar para outro irmão que você não profetizou nada ainda e dizer, eu profetizo, você vai me dar um livro desse da família. Você pode usar até aquele velho jargão pentecostal, deixa Deus te usar, vaso. Bruno, que você já tiver, abençoa alguém aí. O resto é seu. Eu vou começar dando um exemplo de dar os livros. Como? Pronto, irmão, cumpre agora a sua profecia. Eu uma vez estava com um pastor amigo, e a gente estava andando na rua de uma cidade e encontramos um irmão. Aí esse irmão olhou para ele e falou, puxa, eu sonhei com você essa noite, e agora eu te encontro. Aí o pastor que estava comigo perguntou para o outro que sonhou, e o que você sonhou? Eu falei, não, eu sonhei que você estava olhando para mim e rindo. Ele fez assim, cumpriu o seu sonho. Né? Então eu lembrei disso agora, pronto, cumpriu o seu sonho, sua profecia. Querido, abra por favor sua Bíblia em algum lugar que você achar bem legal. Vocês não vão cair nessa, né? Segundo livro de Reis, no capítulo 20. Segundo livro de Reis, capítulo 20. Eu acho que desde o momento que o pastor Bruno pediu que a gente estivesse junto, eu sabia que desde o momento que eu precisava compartilhar essa palavra com vocês. Não é necessariamente por causa
da conferência ser voltada especificamente para líderes e de queremos uma liderança de sucesso, de acordo com a forma como Deus pensa, mas eu creio que é um assunto que cabe muito bem para a liderança, como cabe muito bem para quem também acha que não está numa posição de liderança. Na verdade, a gente tem um problema com a maneira como a gente olha para a liderança. Às vezes, quando a gente fala sobre ser líder, alguns pensam sobre estar numa posição à frente, às vezes, de uma igreja, governar uma igreja, né? Mas na vida natural, querido, todos exercemos liderança num certo nível, num certo sentido. Por exemplo, meus filhos, eu tenho 2 filhos, um menino que vai fazer agora, mês que vem, 16 anos, e uma menina que vai fazer 13 anos. Quando Israel, meu filho, ele tinha ali uns 3, 4 anos de idade, eu me lembro de um momento assim muito curioso, até cômico, que nós tivemos em casa, porque ele fez alguma coisa errada que minha esposa chamou a atenção dele. E na hora que ela chamou a atenção, ele retrucou ela de um jeito que nunca foi do feitio dele, nem da natureza, do temperamento dele falar daquela forma. E quando ele falou daquele jeito, eu já ia entrar para dar um presta atenção nele. Minha esposa me deu um sinal, falou, deixa comigo, né? Mas ela olhou para ele e falou assim, quem você pensa que você é? Ela falou, você não manda nada aqui não. Aí ele falou assim, mando sim. Era nessa hora que eu quis entrar. Aí ela me deu um sinal, espera. E ela falou, e no que você manda? Ele olhou para ela e falou assim, nos meus brinquedos. Aí ele olhou para a mãe e falou, o pai manda em você, você manda em mim, mas eu mando nos meus brinquedos. Tipo, em alguma coisa eu quero ter autoridade nessa casa. Existe algo que é inerente ao ser humano, que é o anseio, querido, de tocar, de influenciar. Se administrar de forma errada com a natureza carnal, pode ser canalizado de forma egoísta, manipuladora, mas o anseio à liderança, querido, está dentro de todos nós. Por quê? Esse menino hoje pode estar na condição de filho, mas um dia ele vai crescer e vai ter a sua própria família. Minha filha, um dia vai se casar, não fico confortável de falar isso, mas eu tenho que admitir. Sou um pai ciumento. Outro dia alguém falou, pastor, o senhor tem que entender que quer o senhor goste, quer não, vai acontecer. Eu falei, mas eu vou derrubar uns 3 primeiro. Quer eu goste de falar disso, quer não, um dia ela vai se casar, e eu oro muito por isso. E mesmo não sendo o governo do lar, ela estando na posição de mãe e não de cabeça, ela vai exercer liderança sobre os filhos. Todas as pessoas, querido, de forma natural, de repente lá no seu trabalho, você pode talvez não liderar todo um escritório, uma empresa, mas às vezes você vai liderar um departamento, você vai liderar uma seção, você vai liderar algum outro funcionário. Ao longo da vida, todos nós lidamos com liderança em algum nível. Nem todos vão estar no mesmo nível de liderança. Não é todo mundo que vai conseguir ser presidente ou um governador de estado, mas há um nível de liderança com o qual todos nós temos que lidar. E se nós pensarmos principalmente no padrão e no modelo que Deus estabeleceu de família, todo mundo que um dia foi liderado vai crescer para formar a sua própria liderança. No reino espiritual, nós não podemos pensar diferente do que esse padrão familiar. Então, aquilo que eu quero falar hoje tem muito a ver com a família no aspecto natural. Mas eu não quero limitar a aplicação do que eu vou falar somente à família. Eu quero que você amplie e enxergue isso também com os olhos de liderança. E quando eu estiver falando sobre filhos, né, que é algo que eu vou mexer hoje, sobre continuidade geracional, eu quero que você pense incluindo os filhos naturais, mas também incluindo uma visão de discipulado dos filhos espirituais e do legado que nós temos para construir em Deus. Abra sua Bíblia comigo em 2º livro de Reis. 2º livro de Reis, no capítulo 20. E eu quero que você leia comigo do versículo 1 até o versículo 11. Se você estiver sem Bíblia, pega uma carona aí com o vizinho. Aproveita para virar para o irmão ao seu lado e falar, não esquece o meu presente no fim do culto. Hoje nós vamos àquele versículo apócrifo. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Vamos lá, 2 Reis 20, todo mundo achou? A partir do versículo 1 até o 11, diz assim, naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse, assim diz o Senhor, põe ordem à tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede, e orou ao Senhor, dizendo, lembra-te, Senhor, peço-te,
de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, e eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos. E o Senhor diz: e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e esta cidade, e defenderei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. Tomaram-na e a puseram-na sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. E Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: ser-te-á isso da parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse. Adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou os retrocederá? Então disse Ezequias: é fácil que a sombra adiante 10 graus. Tal, porém, não aconteça. Antes retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acaz. Até aqui por enquanto. Meu Deus, nós pedimos graça, a unção do Teu Espírito, o favor do Senhor sobre nós, para que possamos ir além de toda limitação natural, tanto a Deus para comunicar a Tua palavra, como para recebê-la. Nós oramos que o Senhor nos leve a um lugar de entendimento espiritual, que o Senhor nos leve a um lugar de revelação da Tua palavra, e que nós possamos não apenas entender as Tuas verdades, mas sejamos tocados, ministrados pelo Senhor, pela ação do Teu Espírito, aplicando em nós a Tua palavra. Desde já nós te damos glória, te damos louvor por tudo aquilo que o Senhor fará nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Se você crê e concorde, diga amém. Querido, nesse texto nós vemos Deus falando com o rei Ezequias, através do profeta Isaías, e dizendo que Ezequias deveria colocar a sua casa em ordem. Eu já vi muita gente tentando dar todo tipo de explicação para o que essa frase põe a sua casa em ordem. Eu não creio que Deus está falando da casa física. O rei Ezequias não teria falta nem de servos, nem de mão de obra, fosse para organizar, limpar ou decorar a casa. Não creio que Deus está falando da vida espiritual. Porque Ezequias, irmão, foi um homem de avivamento nos seus dias. Ele foi alguém de uma vida espiritual muito intensa em Deus. É só você olhar a maneira como ele ora para com Deus. Ele recebeu uma sentença do próprio Deus, que envia o profeta dizendo: põe a casa em ordem, que você está morrendo. Você vai embora, você vai bater as botas, você vai para o lar celestial. Ele vira para a parede e chora. Por que ele chora, irmão? Porque ele não quer morrer. Nas minhas contas, Ezequias tinha nessa ocasião 39 anos de idade. Porque em 2 Reis 18, a Bíblia diz que ele morreu com 54 anos de idade. Se você tirar os 15 anos de bônus que ele ganhou nesse dia, então a matemática, se não mudou, nos remete ao fato de que ele tinha 39 anos de idade. Eu estou com 41 anos de idade. Esse é o momento da vida que você começa a achar que agora está construindo alguma coisa. Não é um momento onde alguém, estando numa condição saudável, emocionalmente, mesmo espiritualmente, está planejando desistir ou ir embora. Ezequias chora porque ele não quer morrer. Mas Ezequias chora porque ele sabe que ele pode abrir o coração com Deus e ele sabe que ele pode ser ouvido. E o tipo de oração que ele faz, querido, mostra não só a fé que ele tem, mas mostra a conduta que ele tinha diante de Deus. Porque eu não creio que Ezequias está anulando o fato de que Deus se move e se manifesta em nossas vidas através da graça mediante a fé. Eu não creio que Ezequias está anulando isso, eu não creio que ele está falando de merecimento, mas ele entende o que é plantio e colheita. E ele diz para Deus: lembra-te, Senhor, eu te peço, de que andei diante de ti com fidelidade, com interesse de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. Ele diz: essa é a hora que eu quero que você olhe para a minha vida e lembra qual foi o tipo de vida que eu vivi na sua presença. Irmão, tem muito crente, se fosse orar para Deus dizendo: me trata do jeito que eu te tratei, o cara estava lascado.
Porque a vida espiritual dele foi tão relaxada que se ele falar para Deus, me trata do jeito que eu tratei, aí vai piorar. Mas Ezequias, irmão, ele tem a audácia de dizer, lembra da minha integridade, da minha fidelidade de coração, de como eu te segui, de como eu te servi. E nesse momento, a Bíblia diz que o profeta Isaías, que nem deixou a cidade ainda, recebe uma palavra para voltar a ele e mudar o decreto que foi falado sobre ele. No momento que Isaías volta, nós podemos perceber o tipo de fé que Ezequias tem. Você se lembra que um pouco antes desse episódio está sendo narrado aqui da doença e cura de Ezequias, o rei Senaqueribe bateu na porta da casa de Ezequias, em Jerusalém, em Judá. E Senaqueribe, querido, o rei da Síria, por pouco, por muito pouco, ele não se tornou o que Nabucodonosor, rei da Babilônia, se tornou, o primeiro império mundial. A Síria chegou muito perto de conseguir isso. Não conseguiu, foi Babilônia quem primeiro conseguiu. Mas Senaqueribe vem engolindo todos os reinos à sua volta. E vai bater lá no portão da casa do rei Ezequias, dizer, se você acha que seu Deus vai te ajudar, você está enganado, os deuses dos outros povos não conseguiram, irmão. Ezequias pega a carta de afronta que Senaqueribe mandou, chama o profeta Isaías, os dois vão à casa de Deus para orar. Eles apresentam a carta diante do Senhor e ele diz, esse homem não está me afrontando, ele está te afrontando, porque nós somos o povo da sua aliança. Ele diz, esse problema não é nosso, esse problema é seu. Ele diz, estou entregando a carta para você. Irmão, a Bíblia diz, naquela noite um anjo, bastou um anjo, enviado da parte de Deus, entrou no arraial dos assírios. E foi um strike só. 185 mil soldados dos assírios caíram mortos. Sem que Ezequias movesse um dedo, porque ele sabia em quem ele podia colocar os olhos, ele sabia em quem ele podia confiar, a quem ele podia clamar. Então, quando você vai olhando a vida do rei Ezequias, você percebe não só ele falando de integridade, mas de uma vida de fé. Aliás, a fé é tamanha que ele olha para Isaías e diz, eu sei que quando você vem com uma palavra profética da parte de Deus, normalmente tem um sinal que acompanha a palavra profética. Aí ele chega para Isaías e diz, qual é o sinal que eu tenho? Eu quero meu sinal. O profeta Isaías diz para Ezequias, olha, vou te propor um sinal interativo. Se você deseja que a sombra no relógio de sol, lá de Acás, avance 10 graus, tecle 1. Se você deseja que ela retroceda 10 graus, tecle 2. Ele diz, é você quem vai decidir. Ezequias diz, avançar é fácil, avanço todo dia. Ainda que você está me propondo que vai acelerar, vai ser mais rápido. Ele diz, eu quero que retroceda. Irmão, o que Ezequias está dizendo? Ele está dizendo não só para Isaías, está dizendo para Deus o seguinte, eu creio que você pode mexer na estrutura inteira do universo, só por causa de mim. Eu creio que o Senhor vai fazer essa rotação do Sol, inverter por alguns instantes, só por causa de mim. Irmão, um cara que acredita que Deus pode mexer com o universo inteiro por causa dele, não me diga que ele está ruim de fé. O problema de Ezequias não era a sua vida espiritual. Tampouco era a sua vida ministerial, porque ele foi um homem de avivamento na sua geração. Ele fez reformas poderosas na nação. Ele tira um povo que está entregue à idolatria e traz o coração desse povo de volta para Deus. Ele celebra a Páscoa depois do povo nem mais saber o que era isso. Ele vem restaurando a obediência à palavra. Ele foi um homem tremendo para a sua nação. O que eu quero te mostrar é quando eu disse, põe ordem à sua casa. O assunto não era vida espiritual nem ministerial. Era família mesmo. E é nessa linha que eu quero mexer, querido. Porque tem muita gente como Ezequias, que mesmo sendo um baita homem de fé, mesmo tendo um ministério poderoso, mesmo sendo alguém de avivamento que às vezes chacoalhou uma geração, a casa dele não está em ordem. E tem muita gente que acha que manter a casa em ordem não é um assunto assim tão importante. Eu creio, querido, que estar com a vida espiritual em dia é importantíssimo quando falamos sobre a possibilidade de partir. Outro dia alguém me perguntou, pastor, por que o senhor não fala morrer? Por que o senhor fala partir? Aí ele me perguntou, isso é que nem os corretores de seguro, que normalmente quando vão te vender um seguro de vida, ele não diz no caso de você morrer, diz no caso de você faltar. Parece que é proibido entre os corretores falar a palavra morrer, ela choca muito, né? Então no caso de você faltar, sua família vai ficar bem. Aí ele perguntou, é um código entre vocês? Eu falei, não, é que Paulo usa essa expressão. Paulo diz, eu desejo partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas de vez em quando a gente quer chocar o povo, a gente diz morrer mesmo. A verdade, querido, é que se você olhar o ensino da Bíblia,
você vai descobrir que ter a vida espiritual em dia é um requisito importantíssimo quando você pensa em partir. Porque nenhum de nós, querido, vai estar aqui para sempre. Eu olho para uns crentes de vez em quando, eu acho que alguns têm a síndrome do Highlander. Eles acham que a menos que alguém corte a cabeça, ele vai passar de geração em geração, mas não vai, querido. Você, na verdade, a cada dia está envelhecendo. Isso é um fato que o espelho te comprova e a Bíblia também diz. Paulo diz, ainda que o homem exterior se corrompa de dia em dia, o interior, contudo, se renova. O que é corromper de dia em dia? Irmão, envelhecimento é uma morte à prestação. Você está pagando aos poucos um grande e longo carnê, quer você goste disso, quer não. Agora, nós não sabemos quando é que vai chegar o momento da nossa partida. Mas a verdade é que a gente tem que viver pronto para o dia da partida. Você pode dizer amém? Em 2 Coríntios, capítulo 5, se for rápido de endereço, abra lá comigo, vira para o irmão ao seu lado e fala, não esquece do meu livro. Em 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 1, eu vou ler do 1 ao 3. Paulo diz assim, sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Então, ele se refere ao corpo como a casa terrestre desse tabernáculo. Ele diz, se ela desfizer, se o corpo acabar, nós temos da parte de Deus um edifício, uma casa que não foi feita por mãos, eterna nos céus. Ele diz, por isso, nesse tabernáculo, no corpo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se, todavia, fomos encontrados vestidos e não nus. Você pega a Bíblia de Gênesis, literalmente de Gênesis, até Apocalipse. Você descobre que vestes fala da nossa condição diante de Deus. Fala quando o homem pecou, ele percebeu que estava nu. A Bíblia fala sobre a maneira como eles tentaram se vestir, que Deus não aceitou, e como Deus os vestiu com as peles de um animal, o que nos remete ao entendimento de um sacrifício sendo feito, e da mensagem que o livro de Hebreus deixa explícito, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Eu creio que isso simbolicamente fala de como nós teríamos que nos revestir de Cristo. Apocalipse fala de vestes que foram lavadas pelo sangue de Jesus. Então ele diz, se formos encontrados vestidos, prontos espiritualmente e não nus, tem algo melhor nos esperando. Agora, se formos encontrados nu, que fala de uma não preparação espiritual, aí, numa linguagem mais nossa, dos nossos dias, lascou tudo. Então, o que como pastores, pregadores do evangelho, o tempo todo a gente diz às pessoas? Você não sabe quando é que vai partir. Você não sabe o que é que te aguarda. Viva uma vida espiritual de prontidão. A qualquer momento, querido, eu ou você podemos partir. A qualquer momento a trombeta pode soar e o Senhor pode voltar para o seu povo. Nós temos que viver em prontidão. Agora, eu olho para esse mesmo texto, segundo aos Coríntios, e eu não vejo Paulo falando só da vida espiritual. Eu vejo ele falando da vida ministerial. Olha comigo do versículo 8 até o versículo 10, segundo aos Coríntios 5. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o bem ou o mal que estiver feito por meio do corpo. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens. O que Paulo está dizendo? Nós nos esforçamos para agradar ao Senhor, aqui, enquanto estamos agora no corpo, e quando partimos. Nenhum de nós quer chegar lá de mãos vazias. Porque ele está dizendo, vai haver um tribunal, nós vamos ser julgados pelo que fizemos. Ninguém pode viver a sua vida esperando apenas a salvação. A Bíblia diz que nós não somos salvos pelas boas obras, em Efésios 2,8, mas em Efésios 2,10 diz que nós fomos salvos para as boas obras. Não são elas que nos salvam, mas elas são o propósito. Todos nós, querido, fomos gerados por Deus e temos diante de nós uma missão. Nós temos almas para ganhar, temos pessoas para cuidar, há um reino a ser estabelecido nessa terra através de nós, e nós não podemos negligenciar isso. Você pode dizer amém? Então, de igual modo, precisamos nos preparar para o dia da partida,
Não só tanto com a vida espiritual em dia, mas também com a vida ministerial. Agora, no conceito de Deus, querido, quando você olha para Ezequias, ele está com a vida espiritual em dia e com a vida ministerial em dia. Mas Deus está dizendo, você não pode ir embora desse jeito. Põe tua casa em ordem. Isso significa o quê? Que para Deus, não basta apenas você viver uma vida espiritual em dia, nem só uma vida ministerial de muito fruto. Para Deus, é igualmente importante que a sua vida familiar esteja em ordem. Agora, o que é que Deus estava querendo falar com colocar a casa em ordem? Eu quero que você pense junto comigo a respeito da importância do que Deus está falando aqui. Ezequias vira para a parede, ele ora, ele chora, ele diz, eu não quero morrer agora. E Deus ouviu o que Ezequias pediu, deu mais 15 anos de vida. Mas Deus também pediu algo para Ezequias. E o que eu quero te mostrar, querido, é que o entendimento de Ezequias é que se eu orar, Deus tem que fazer o que eu quero. Mas ele não agiu da forma correta, entendendo que ele também tem que fazer o que Deus quer. E eu vejo na nossa geração, talvez mais do que nunca, esse mesmo engano entrando. As pessoas pregam e apresentam a vida de oração como se oração fosse o meio através do qual eu consigo de Deus tudo o que eu quero. É verdade que o Senhor nos ensina a orar e fala sobre aquilo que podemos alcançar. E pensa num cara pidão, irmão, sou eu. Eu não vou falar contra isso. Mas nós não podemos definir oração só a partir dessa ideia. Que é a forma através da qual eu consigo de Deus tudo o que eu quero. Porque oração é mais do que isso. Oração também deve ser parte de um ambiente onde Deus consegue de mim o que Ele quer. É o que a gente aprende com Jesus, quando no Getsemane ele se curva diante de Deus e diz, seja feita não a minha, mas a tua vontade. E Ezequias, que ele está diante de um impasse, onde ele diz para Deus, eu quero viver mais, eu quero que você me dê isso. E eu diz, mas eu quero que você ponha a sua casa em ordem. Agora, o que é que Ezequias fez, querido? Se você abrir comigo sua Bíblia em 2 Crônicas, no capítulo 32, depois nós vamos voltar para esse texto 2 Reis, mas vai comigo para 2 Crônicas, capítulo 32, versículos 24 e 25. A Bíblia diz assim, naqueles dias, aqui é um resumo da história que nós lemos. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente. Então orou ao Senhor, que lhe falou e lhe deu um sinal. Agora olha o versículo 25 de 2 Crônicas 32. Mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos. A Bíblia diz que ele adoeceu, clamou ao Senhor que lhe ouviu a oração e ainda lhe deu um sinal. Fez o sol retroceder só para confirmar o que tinha dito sobre a cura dele. Mas a Bíblia diz, mas Ezequias não correspondeu aos benefícios que lhe foram feitos. O que eu quero te mostrar pela Bíblia, querido, é que Ezequias não deu atenção ao que Deus pediu sobre colocar a sua casa em ordem. E o que eu quero te mostrar é o tamanho do dano, do prejuízo deixado, por ele não ter prestado atenção a isso que Deus lhe pediu. A próxima geração, querido, depois de Ezequias, ela se tornou, talvez, a geração que chegou ao clímax da apostasia. A um lugar tão terrível, querido, tão terrível, que nunca a nação de Israel, ou no caso de Judá, havia alcançado. Se você olhar comigo para o livro do profeta Jeremias, que Jeremias foi um cara que profetizou muito juízo para aquela próxima geração. Jeremias capítulo 15, versículo 4, quando ele está falando de todas as coisas horríveis que viriam sobre Judá, por conta da forma como eles pecaram, como juízo que viria, ele diz assim, entregá-los-ei, Jeremias 15, 4, para que seja um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Manassés, querido, na minha opinião, é o que nós podemos classificar como talvez o rei mais endemoniado que você pode achar na Bíblia. E sabe o que é triste? É que tudo que Ezequias construiu na sua geração, Manassés desfez. Tudo que Ezequias desfez, porque estava errado, Manassés refez. Avança comigo, avança não, a verdade, volta comigo, para 2º livro de Reis, no capítulo 21.
capítulo 21, versículo 1, diz assim: tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar. Quantos anos? Agora pensa comigo. Se Ezequias, naquele dia que o profeta Isaías veio até ele, ganhou 15 anos a mais de vida, isso significa que Manassés foi gerado quando? No período bônus de vida dos 15 anos que ele teve. Porque Manassés só pôde assumir o reinado quando Ezequias morreu. Se quando Ezequias morreu o menino tem 12 anos, significa que ele foi gerado nos 15 anos que ele teve a mais. O que me faz carnalmente concluir que teria sido melhor Ezequias morrer do que ser curado e não colocar sua casa em ordem. Porque pelo menos se ele tivesse morrido 15 anos antes, irmão, Manassés não estava no cenário. Agora, estou te dizendo, carnalmente, eu queria que ele tivesse morrido. O bom era ele ter sido curado, ter ouvido Deus, e nada disso ter acontecido. Eu não quero desmerecer cura e longevidade, irmão, porque é a vontade de Deus. No Salmo 103, Davi diz: bendize a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. E diz a ele quem perdoa as tuas iniquidades, sim, mas ele quem sara as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da cova, quem te coroa de graça e de benignidade. Eu creio, querido, que cura e longevidade são bênçãos de Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se fosse para não ouvir Deus, na minha opinião, era melhor ter morrido 15 anos antes. E aqui eu quero chamar a sua atenção para uma área onde Ezequias errou, e que nós não podemos errar. Irmão, a bênção de Deus, ela naturalmente virá sobre uma casa que está em ordem. Deus diz assim, Paulo escreve aos Efésios, aplica isso no Novo Testamento para a igreja da Nova Aliança e diz: honra teu pai e tua mãe. Ele está citando um dos 10 mandamentos. Ele diz assim: porque este é o primeiro mandamento com promessa. Ele diz: honra teu pai e tua mãe para que tudo te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Se você preserva a sua casa em ordem, você pode prosperar em tudo. A Bíblia diz: tudo te irá bem. Tem muita gente, querido, que não está indo bem em muita coisa, porque o problema começa lá dentro de casa. A Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias. Eu não creio que isso é só frase de efeito. Eu tenho um pastor amigo aqui do Rio de Janeiro, na capital. E alguns anos atrás ele teve uma trombose na perna. O coágulo subiu, virou uma embolia pulmonar. O quadro dele complicou e mandaram ele para casa sem muita esperança. Ele falou: Luciano, eu estava no meu quarto, deitado na minha cama, no estado de saúde péssimo. Ele disse: quando eu vi entrar pela porta, ele falou: eu tive uma visão aberta, vi como estou te vendo. Ele falou: eu vi entrando no quarto o anjo da morte. Ele diz: eu sabia o que ele veio fazer. Ele falou: eu olhei para ele e falei para ele: eu te desafio me dizer qual o ser humano que você conhece dos meus dias que honrou mais pai e mãe do que eu. Ele falou: honrei o meu pai, honrei minha mãe, honrei meus avós, honrei meus tios. Ele disse que olhou para o anjo e falou assim: eu reivindico meu direito de longevidade. Ele falou: Luciano, na hora que eu falei isso, sumiu o anjo, sumiu embolia, sumiu tudo. Ele diz: eu fui instantaneamente curado, estou aqui até hoje. Irmão, não creio que isso é uma frase de efeito, é uma promessa, é um mandamento seguido de promessa. Agora, o que Ezequias precisava para viver mais, irmão? Ter uma casa em ordem. Só que em vez de colocar a casa em ordem, porque mesmo ganhando mais 15 anos de bônus, irmão, ele morreu por 54 anos, cá entre nós. Não é a expectativa de vida que a gente tem. O que é que Deus disse para o profeta Samuel a respeito da casa de Eli? Na verdade, não foi o profeta Samuel. Antes de Samuel veio um outro profeta e diz isso: porque você não repreendeu seus filhos, jamais haverá velho em sua casa. Todos os teus filhos vão morrer na flor da idade. Isso significa que onde existe uma casa familiar em ordem, há longevidade. Mas onde há uma desordem familiar, os dias são antecipados e abreviados. O que Ezequias mais precisava, querido, era colocar a sua casa em ordem, não era virar para a parede e chorar. E mesmo Deus sendo bondoso, misericordioso, concedendo tempo, Ezequias não fez o que devia. O que me faz perguntar: o que é mais importante, querido? Mais importante do que eu e você vivemos mais tempo nessa terra é a gente viver direito enquanto a gente está aqui. E para Deus isso não é só ter a vida espiritual em ordem, não é só ter a vida ministerial em ordem, mas é ter a nossa casa em ordem. Quem pode dizer amém? Eu creio que o grande erro de Ezequias, e é aqui que eu quero gastar tempo, e é em cima disso que eu quero que a gente finalize toda a nossa ideia. O grande erro de Ezequias, ao meu entender, foi não enxergar
a próxima geração. Volta comigo lá em 2 Reis, capítulo 20. Eu quero que você leia comigo a partir do versículo 12. Fala para o vizinho ao seu lado, deixa Deus te usar, vaso. Segundo Reis, capítulo 20, a partir do versículo 12. Diz assim: nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhes mostrou toda a casa do seu tesouro: a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram? E de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua vieram, da Babilônia. Perguntou ele: o que viram em sua casa? E a resposta de Ezequias é a seguinte: viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então Isaías disse a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em sua casa, com quem tesourar os teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia e não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Então se imagina no lugar de Ezequias recebendo uma palavra profética dessa. Tudo que você juntou na sua geração inteira, não só na sua geração, o que entesouraram os seus pais, então ele está voltando desde os dias de Davi. Pensa num cara que entesourou, foi Davi. E diz: tudo vai ser levado para a Babilônia, não vai ficar nada. Você acha que é uma boa notícia? Nem eu. Versículo 18. Aqui para mim piora. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então o que ele está dizendo, sua perda não vai ser só material. Seus filhos vão ser levados como escravos. Não só como escravos. O rei vai fazer deles eunucos. Isso significava, segundo o costume dos povos antigos do Oriente, que se eles iam estar perto do harém do rei, significa que eles, como eunucos, seriam castrados, para que não fosse uma ameaça ao harém do rei. Todo eunuco era castrado. Então, o que o Isaías está dizendo é: suas perdas não vão ser só materiais. Seus filhos vão ser levados escravos, não só escravos, vão ser castrados. Significa o quê? Sua continuidade geracional vai ser comprometida. Essa segunda notícia, irmão, é muito pior do que a primeira. Agora, olha o versículo 19. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Irmão, como alguém sem consciência pode ouvir que vai perder tudo que tem? Então alguém falou: não, vai ver, ele era desprendido. Irmão, se fosse desprendido, estava mostrando o tesouro para todo mundo. Quem é desprendido fica mostrando tudo que tem. Mas por que ele falou que a palavra é boa? Olha o fim do versículo 19. Pois pensava: haverá paz e segurança em meus dias. Em outras palavras, o importante é quem vai se lascar, não sou eu. É feio falar se lascar aqui, não. O importante, quem vai se dar mal, não sou eu. Irmão, pensa num cara egoísta, que olhava só para si, era o Ezequias. Ele está dizendo: vão perder os tesouros? Vão, mas não é nos meus dias. Porque se é meus filhos que vão ser levados cativo, ele acabou de ser curado, Manassés ainda nem foi gerado, e diz: isso não é para agora. Então ele diz: essa palavra é boa, porque pelo menos quem vai se dar mal não sou eu. Irmão, não sei você, mas meu sentimento, não importa quantas vezes eu leio esse texto, quantas vezes eu falo disso, meu sentimento com Ezequias é de indignação. Dá vontade de pular lá dentro da história bíblica e pegar o cara pelo pescoço. Como é que alguém pode olhar para tudo isso e dizer: boa é a palavra do Senhor? Agora, a gente sente indignação com Ezequias, mas a verdade é que tem muita gente fazendo a mesma coisa hoje em dia. Tem muita gente procurando viver uma vida profissional, e o que ele quer é ascender na sua carreira, não importa se isso vai atropelar o casamento e os filhos. Tem muita gente, querido, querendo sucesso no ministério, não importa se isso vai custar o casamento e os filhos. Mas sabe o que eu aprendo com a Bíblia, querido?
Josué lança uma palavra profética sobre Jericó quando ela foi conquistada. Na verdade, quando foi destruída. Ele diz assim, maldito o homem que reedificar Jericó. Ele diz, com a perda do seu filho primogênito, ele vai colocar os fundamentos. Com a perda do seu filho mais novo, ele vai colocar as portas. Era uma palavra de maldição. A Bíblia diz lá na frente, no livro de Reis, que um tal de Iel, betelita, resolveu reedificar Jericó. A Bíblia diz, com a perda do seu filho primogênito, ele coloca os fundamentos. Com a perda do seu filho mais novo, ele põe as portas. A Bíblia diz, conforme a palavra que Deus disse por boca de Josué. Sabe o que é isso, querido? É um retrato bíblico de uma maldição. Toda obra que é edificada às custas da família é um retrato de maldição e não de bênção. No entanto, tem muita gente no ministério achando que tem que pagar o preço, atropelando sua casa, para chegar num lugar de sucesso. Irmão, isso não é o preço que Deus quer que você pague. Isso é o preço de um coração egoísta, de alguém que está pensando só em si e não está enxergando além de si. Porque a verdade, querido, é que nós não vamos estar aqui para sempre. Nós temos uma pobreza de mentalidade no sentido de continuidade geracional. Eu vejo a fome, pastor Bruno, com alguns pastores hoje em dia novos, ficam se vangloriando em relação aos mais velhos, de que eles estão construindo coisas muito maiores. Irmão, nós só podemos construir coisas maiores hoje porque a geração antes de nós preparou um caminho. Nós só estamos colhendo com alegria porque uma geração antes de nós semeou com lágrimas. É muita presunção da rapaziada nova achar que nós estamos vivendo o que nós estamos vivendo, desconectado da geração anterior. Eles quebraram muita pedra para a gente poder ter sucesso hoje. Então nós não podemos achar que estamos aqui e viver desconectado da geração anterior. E também não podemos fazer algo hoje desconectado da próxima geração. Porque a pergunta é, se nós edificarmos somente para os nossos dias, o que é que será depois? Esse foi o problema de Ezequias, querido. Era um homem de Deus, era um homem de avivamento, mas não enxergou além dos seus dias. Aliás, dificilmente você vai ver na Bíblia ou na história um avivamento que durou mais de uma geração. Vamos lá para 2 Reis 21, o texto que nós começamos a ler sobre Manassés. Eu quero mostrar para você quem foi Manassés e o que ele fez depois de Ezequias. 2 Reis 21, a partir do versículo 1. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Refisbá, fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia destruído. Então, toda idolatria que Ezequias colocou abaixo, Manassés levantou de volta. Levantou altares a Baal, fez um poste ídolo como que fizera Acabe, rei de Israel, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito, em Jerusalém porém o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus nos 2 átrios da casa do Senhor. Queimou a seu filho como sacrifício, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e tratava com médiuns e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do poste ídolo que tinha feito na casa, de que o Senhor dissera a Davi a Salomão seu filho, nessa casa, e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porém o meu nome para sempre. E não farei que os pés de Israel andem errantes da terra que dei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer segundo tudo que lhes tenho mandado, e conforme toda a lei que Moisés meu servo lhes ordenou. Olha o versículo 9. Eles, porém, não ouviram. E Manassés de tal modo os fez errar. É uma das poucas pessoas na Bíblia que Deus culpa ele por causa de toda uma geração. Diz assim, Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Quando você lê o Velho Testamento, você vai concordar comigo que uma das frases, uma das advertências que Deus mais repete, não façam conforme os costumes dos povos dessa terra. Deus disse, vocês não vão fazer nem como os egípcios, muito menos como os cananeus. Não façam como eles fizeram. Essa é uma das advertências mais repetidas. A geração de Manassés não fez só o que eles fizeram, o que já era uma quebra da ordem de Deus. A Bíblia diz que eles conseguiram fazer pior do que essas nações fizeram. É o clímax da apostasia que você vai encontrar na Bíblia, a geração de Manassés. Agora, é uma geração, querido, pós-avivamento. Porque alguém antes não construiu com a visão de uma continuidade geracional.
Eu gastei 1 mês e meio na virada do ano agora com a minha família, fazendo um tour pela Europa. Eu fui juntando, planejei isso por muitos anos, convites para pregar em muitos lugares, em muitos países, e resolvi atender todo mundo junto. Então nós tivemos um misto de férias com missões, passeio de dia e pregação de noite. Estivemos em 17 países da Europa. E foi assim uma oportunidade única para a gente conhecer muita coisa. E principalmente para nós, os pontos turísticos de maior atração é aquilo que tinha a ver com a história da igreja. Tivemos um tour que nós fizemos em Genebra, e um pastor que deu uma aula de história. Eu achei que eu estava por dentro da história, mas ele nos deu uma aula de história assim fantástica. Mas a maior parte do tempo, quando a gente fica olhando tudo o que aconteceu, a vontade que eu tinha, e muitas vezes eu fiz isso, era de chorar. Sabe por quê, querido? Tudo que um dia foi um movimento de Deus lá na Europa, hoje virou monumento. Nós estamos diante da realidade de um continente pós-cristão. Entramos na cidade de Copenhague, na Dinamarca, me deparei com uma igreja, uma estrutura, um prédio de uma igreja reformada, gigante, mas com uma faixa imensa em preto na frente, escrito I'm not a church. Em inglês significa eu não sou uma igreja. Porque você vai encontrar na Europa inteira prédios que foram igrejas, muitos deles reformadas, e que hoje estão sendo comprados para virar restaurante, biblioteca, bar, e muitas boates estão comprando esses prédios. A triste realidade de um continente pós-cristão, porque houve gerações que se voltaram tremendamente para Deus, mas não conseguiram transmitir a chama do avivamento para as próximas gerações. A pergunta é, o que eu e você vamos construir vai durar quanto tempo? A visão de Deus, querido, a gente não deve construir por uma geração só. Quando eu e você falamos de uma geração, a gente pensa, é toda uma vida. Mas o que Deus está construindo, querido, é maior do que nossa geração. Começou muito tempo antes da gente estar aqui. Vai continuar quando eu e você não estivermos mais aqui. E nós precisamos ter uma visão de continuidade geracional. Você pode dizer amém? Eu creio que o grande erro de Ezequias foi não pensar no que viria depois. Já quando você olha para os apóstolos, abre comigo em 2 de Pedro, capítulo 1, no versículo 13. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Pedro diz assim, também considero justo, enquanto estou nesse tabernáculo, está falando do seu corpo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Em João 21, Jesus fala sobre com que tipo de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. Pedro diz, eu sei que está chegando a hora de cumprir o que Jesus falou. 15, mas da minha parte, esforçar-me-ei diligentemente, por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Irmão, essa é a visão que um homem de Deus deve ter. Eu vou me esforçar e eu vou trabalhar de tal forma que quando eu não estiver mais aqui, quando eu já tiver partido, eu vou garantir que a próxima geração está andando nas mesmas verdades. Isso é construir não só para os seus dias, é construir com uma visão profética para o que vem depois. Quando eu olho para o Velho Testamento, querido, eu vejo algo tão forte no sinal da circuncisão. Eu sei que hoje, nós os homens damos graças a Deus que a circuncisão não tem que acontecer de forma literal. Principalmente quando a gente pensa nos moldes em que era feito no Velho Testamento. Muitas vezes, não era nenhum bisturi, uma pedra afiada. Sem anestesia, sem nenhum antibiótico ou anti-inflamatório depois. Só da gente pensar já dá um desespero, uma agonia. E a gente fica feliz de pensar, graças a Deus, isso não é literal. Mas vamos pular a parte da dor física e pensar no significado do que Deus estabeleceu. Era a responsabilidade do pai circuncidar o filho. O que Deus estava dizendo? A mesma marca da aliança que você firmou comigo, você vai colocar na próxima geração. O pai não era responsável só por marcar a próxima geração. O lugar que Deus escolheu para colocar essa marca era muito simbólico. Com o corte do prepúcio, que é a carne excedente, do pênis, que é o órgão reprodutor, Deus não estava só definindo uma aliança de sangue. Mas Deus estava dizendo, você vai colocar a marca na próxima geração. E esse seu filho, que hoje é criança, quando se tornar adulto e puder reproduzir, ele tem um sinal no seu órgão reprodutor de que a mesma aliança que o pai lhe marcou precisa agora ser transmitida para a próxima geração.
Desde o início, querido, a visão de Deus é de que uma geração anunciasse a outra. Quando você vai lendo o livro de Salmos, você vai entender, querido, por que a obra de Deus pode ser perpetuada ao longo dos anos. Salmo 78, 3 e 4, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Salmo 44, 1, ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos. Nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias. Deus diz lá em Deuteronômio 6, pai, você vai falar da palavra com seus filhos. Quando você levantar pela manhã, quando você se deitar à noite, dentro de casa, andando pelo caminho, fala a palavra para a próxima geração. Nós temos uma responsabilidade, querido, de preparar a próxima geração. Você pode dizer amém? Então eu não posso construir, querido, pensando apenas no hoje e no agora. Porque daqui a pouco, e a vida é muito rápida, a Bíblia diz, é como a erva. E eu não estou depressivo, irmão, nem querendo te deixar igual. Não me interprete mal. Mas eu creio que nós precisamos viver a nossa vida pensando no seu fim. O brasileiro ele tem um lado supersticioso, mesmo depois de convertido, que parece que ele pensa em falar da morte da azar. Não vamos nem falar disso, não vamos nem lembrar que isso um dia vai acontecer. É por isso que a maior parte dos brasileiros não tem previdência, e mesmo não funcionando a pública, ele não faz a privada. Ele não pensa num plano de aposentadoria, ele não pensa numa poupança, ele não pensa no fim da sua carreira. E normalmente, brasileiro não tem testamento nem quando tem dinheiro, porque não planeja o fim. A gente é regido por uma mentalidade de viver o momento. Por quê? É o mercado de consumo, irmão. Qual que é o lema da bandeira Visa? Porque a vida é agora. O que estão dizendo? Gasta, depois você descobre como paga. Enquanto você tenta pagar, eles vão ganhando juros em cima de você. Eu olho para trás, querido, eu vejo que é importante a forma como começamos. Eu olho para frente, eu entendo que é ainda mais importante a maneira como nós terminamos. Eu não sei você, querido, mas eu vivo minha vida para terminá-la do lado de cá, dizendo, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé, e entrar do lado de lá, ouvindo o Senhor dizer, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. E o dia que eu partir, querido, eu não quero só olhar para trás e dizer, eu fiz muita coisa. Eu quero olhar para trás e dizer, eu deixei marcas para a próxima geração. Eu tenho visto muita gente que é semelhante de Ezequias. É um homem de fé e de milagres. Eu tenho conhecido alguns homens de Deus que, além de ser homem de fé, eles têm marcado uma geração com avivamento. Mas eu tenho olhado para alguns deles, e para mim fica claro uma coisa, que quando eles morrerem não tem mais nada que vai continuar. Porque os filhos não só não vão continuar a obra do ministério, como muitos filhos de muito homem de Deus não estão nem sustentando a fé, não estão nem permanecendo no caminho, o que é muito triste, querido. Eu fico olhando para o que Deus disse para Ezequias, e eu entendo, querido, que nós temos uma responsabilidade. Sempre que a gente pensa nas personagens das histórias bíblicas, a gente remete ao quê? Ao que eles construíram, ao que fizeram. Quando a gente fala de Noé, impossível nesses dias, com toda a onda do filme, não lembrar dele. O que é que a gente pensa? Na missão dele de construir a arca. Quando você pensa em Moisés, não dá para isolar Moisés da missão dele de libertar o povo de Israel. Quando você pensa em Josué, não dá para desassociar de Josué a missão dele de possuir e conquistar a terra prometida. Quando você pensa em Davi, não dá para esquecer que o que Josué não conseguiu fazer foi a geração de Davi que fez, de conquistar todos os inimigos à volta. Mas ele queria construir um templo, Deus não deixou. Isso foi responsabilidade de Salomão, não dá para pensar em Salomão, não pensar no seu templo. Agora, quando a gente fala de Abraão, qual era a missão de Abraão? O que Deus mandou Abraão fazer? Às vezes eu pergunto isso para as pessoas, a maioria me olha e diz, o que era mesmo? Abre comigo em Gênesis 18, 19. Gênesis 18, 19. E aqui Deus resume a missão que ele deu a Abraão. Deus falando de Abraão diz assim, porque eu o escolhi. Para que Deus escolheu Abraão? Para que ordene a seus filhos
e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. A missão de Abraão, querido, era ser pai. Por isso ele é chamado de o pai da fé. Deus diz, eu escolhi para quê? Para que ordene a seus filhos e a casa depois dele. Deus diz, para que eu faça vir sobre Abraão, ele tem que ensinar seus filhos e os filhos depois dele a praticarem a justiça e o juízo. Para que eu faça vir sobre Abraão. Porque a promessa de Deus para Abraão, que ele não ia se cumprir na sua geração. Deus diz a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso não cumpriu no tempo dele. É por isso que Hebreus 11 fala dos patriarcas, chamando eles de verdadeiros heróis da fé. E diz que muitos deles saudaram as promessas de longe, sabendo que eles iam morrer sem ver o cumprimento. Por quê? O que Deus faria ia além de uma geração. Então Deus está dizendo a Abraão, você quer que o que eu estou prometendo se cumpra? Ele só vai cumprir lá na frente. O único jeito de cumprir lá na frente é se você preparar os seus filhos e ensinar os seus filhos a preparar os filhos dele, para que geração após geração eu possa construir algo e finalmente chegar onde eu quero chegar. Agora sabe o que é interessante? A palavra usada no original hebraico, quando Deus diz, eu escolhi para que ordene a sua casa, de acordo com o léxico da concordância de Strong, para ficar bonito, que é aqui onde eu botei o dedo. A palavra hebraica é a palavra tsavar, que significa mandar, ordenar, dar ordens, decretar. Quando Deus diz, eu escolhi para que ordene a seus filhos, a palavra usada é ordenar não no sentido de organizar, mas é ordenar no sentido de dar ordem, não pôr em ordem, mas de dar ordem, voz de comando. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você vai lá em 2 Reis, nosso texto base, quando Isaías chega e diz para Ezequias, põe tua casa em ordem, essa é uma tradução muito pobre. A palavra que ele usa lá, traduzida como ordem, é a mesma palavra daqui, savar. A palavra traduzida lá como casa em 2 Reis 20, é a mesma palavra traduzida aqui em Gênesis 18, 19. Deus não está dizendo põe sua casa em ordem no sentido de organização. Deus estava dizendo a Ezequias, dê ordens para a sua casa. Deus estava dizendo a Ezequias, não adianta você ser um homem de fé, um homem de avivamento, se você não der ordens para a geração que vem, tudo que você está construindo aqui vai se perder depois. Porque quando Deus falou isso, querido, Manassés nem tinha sido gerado. Então Deus está dizendo, você precisa ter uma visão para a próxima geração. E você precisa ensiná-los. Agora, me admira hoje em dia, querido, a passividade dos pais. Eu não sei se eu ainda estou preso à velha guarda, à antiga escola. Porque, irmão, o ambiente em que eu fui criado, os filhos tinham que obedecer os pais. Eu me lembro quando chegou a fase da adolescência, que eu e meus irmãos ficamos meio desanimados das coisas de Deus, da igreja, antes do meu batismo do Espírito Santo. Eu lembro que um dia eu tive a audácia, petulante, chegar para meu pai e falar, não quero ir na igreja. Ele olhou para mim e disse, vai por bem ou vai no pau? Papai disse, enquanto morar debaixo do meu telhado, me obedece, faz do meu jeito. E ai de nós se tentasse não ir. Eu lembro que a família da minha mãe dizia que meu pai era muito bravo, muito duro. Mas quando ele morreu e passou para o Senhor, todos os filhos e todos os netos estavam servindo a Deus. E muita gente mole, soft, que criticava ele. Partiram alguns dons de Deus e outros deixando os filhos desviados. Sabe que nós precisamos, obviamente, olhar para a geração anterior e aprender. Eu creio que não precisa ser tudo na base da paulada hoje. Mas nós temos perdido a firmeza. Outro dia conversei com um pai da nossa igreja. Falei, cara, não estou vendo seu filho adolescente um tempo, nos cultos. Ô, pastor, o senhor sabe como é essa fase? Falei, sei muito bem, passei por ela. Bom, então o senhor deve saber que ele não está querendo vir. Eu olhei para ele e falei, agora seu filho faz o que quer? Com 14 anos de idade, ele faz o que quer? Não, não é bem assim. Eu falei, se ele quiser fumar crack, ele pode. Não, crack não. Aí eu falei, mas ir para o inferno não pode. Só crack não. Porque o que você está dizendo é isso. Se ele não quer Deus, tudo bem. Irmão, eu não gerei filhos para esse mundo nem para a perdição. Era o que eu ouvia meus pais dizerem.
E eles não só nos ensinaram um caminho, eles botavam o joelho no chão todo santo dia, para falar algo, para profetizar sobre os filhos, para interceder sobre os filhos. Sabe, querido, nós precisamos ter uma mentalidade a respeito dos nossos filhos, de prepará-los para serem parte de um exército que vai conquistar ainda mais do que nós, que vai edificar algo maior do que nós, que vai colher mais do que a gente, que vão experimentar algo poderoso em Deus. Agora, se nós falhamos, querido, nós não estamos falhando só com a nossa geração. Nós estamos falando com a nossa e com a próxima. Quando você lê o livro de Juízes, é um sobe e desce o tempo todo. Tem uma geração que busca Deus, o Senhor visita, mas vem a próxima que não conhecia o Senhor. Aí por causa do pecado todo mundo se lasca, aí chega uma hora que eles acordam, não precisava estar ruim desse jeito, volta para Deus. Aí Deus morre, levanta de novo, a próxima, aluno. Mas se nós tivermos uma visão correta, nós não vamos viver de avivamento, pós-avivamento, avivamento, pós-avivamento. Nós podemos viver um avivamento contínuo e crescente. Porque Deus tem um plano ousado, querido, para estabelecer o seu reino nessa terra. E Deus quer usar de forma poderosa, não apenas a mim e a você, mas os nossos filhos. Você pode dizer amém? Para terminar, eu queria chamar a sua atenção para um camarada na Bíblia chamado Samuel. Em 1 Samuel, no capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 5, a Bíblia diz que Samuel se coloca diante de toda a nação. Saul já foi ungido rei. E ele vem com uma espécie de prestação de contas pública. O texto diz assim: então disse Samuel a todo Israel: eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me dissestes, e constituí sobre vós um rei. Agora, pois, eis que tende o rei à vossa frente, já envelheci, estou cheio de câncer, cabelo branco. Isso é bom, irmão, quando alguém lembra que já envelheceu. E meus filhos estão convosco, o meu procedimento esteve diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui testemunhar contra mim perante o Senhor, perante o seu ungido, de quem tomei o boi, de quem tomei o jumento, a quem defraudei, a quem oprimi, das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com ele os meus olhos, e vou-lo restituirei. Então responderam: em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma das mãos de ninguém. Irmão, nós não estamos só diante de um camarada que vem no final de um mandato político de 4 anos prestar conta. Ele está falando desde a minha mocidade até agora a minha velhice. Ele está falando de uma vida inteira. Ele está diante de uma nação inteira. Ele diz: eu quero saber quem pode apontar o dedo e falar uma unha sobre a minha integridade. O povo olha e diz: não temos o que falar contra você. No versículo 5 ele ainda apela. E diz, ele lhes disse: o Senhor é testemunha contra vós outros, seu ungido, aponta para Saul, é hoje testemunha de que nada tendes achado nas minhas mãos. E o povo confirmou: Deus é testemunha. Por que eu estou lendo isso? Eu penso muito, querido, na forma como eu vou terminar, não só a maneira como eu comecei. Eu ouvi do pastor Eibe outro dia menção de uma estatística nos Estados Unidos, de que cerca de 80% dos ministros, não estamos falando de um crente comum, não terminam bem as suas carreiras. Não quer dizer que desviaram de Deus ou cometeram grandes escândalos, mas alguma área terminou manchada. Alguma área terminou meia maculada. Eu quero terminar bem. Eu creio que você também. Com a liderança de sucesso, ela não é temporária. Ela precisa ser algo duradouro. Você pode dizer amém? E quando eu li esse texto de Samuel, eu orava e dizia: meu Deus, eu quero ser que nem Samuel. Mas agora eu andei refinando minha oração. Porque tem uma coisa sobre Samuel e a maneira como ele chega ao fim que não me empolga mais. E eu não quero jogar pedra nesse homem de Deus. Mas volta comigo para o capítulo 8. E esse é o último texto que eu quero ler. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 1. O texto diz assim: tendo Samuel envelhecido, preste atenção no envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, olha o versículo 3, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciãos todos de Israel se congregaram, vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: vê, já estás velho,
A tradução da Bíblia na linguagem de hoje, do pastor Luciano Subirá, minha própria, diz que ele fala assim: você já está mais para lá do que para cá. Veja, estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Irmão, vamos fazer uma pausa aqui. O que eles estão dizendo? Seus filhos não andam com a integridade que você andou e viveu. E porque os seus filhos não estão fazendo do seu jeito, e você já está velho, quase saindo de cena, você está planejando, a verdade, ir embora e deixar nós com a batata quente. Os anciãos se reúnem e dizem: você já está velho. Samuel, você está morrendo, você vai embora daqui a pouco. Nós não queremos que você deixe os seus filhos governando sobre nós. Porque eles não têm o seu coração, eles não têm o seu caráter, eles não vivem o que você viveu. Samuel leva no pessoal, e ele acha que estão rejeitando ele. Precisa, no versículo 6, dizer essa palavra: não agradou Samuel, quando disseram: dá-nos um rei. Ele vai orar ao Senhor. O que Deus diz para ele? Versículo 7, atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Ninguém rejeitou Samuel, querido. Eles aceitaram Samuel até a velhice, até os últimos dias. Mas o que eles estão dizendo? Samuel, se você fosse viver mais 200 anos, nós estávamos fechados contigo. Porque Samuel, que ele não foi só um juiz, ele trouxe teocracia, ele trouxe o governo de Deus na nação. Eu creio que eles estão olhando e dizendo para Samuel: se os seus filhos tivessem a unção que você tem, se eles tivessem a voz profética na boca deles como você teve, se eles nos julgassem com a integridade com que você julgou, nós estávamos fechados em continuar. Mas você não preparou seus filhos para serem uma extensão sua. Se eles fossem como você, nós continuávamos. Se você não fosse morrer, nós continuávamos. Mas já que você está indo embora, eles nós não queremos. Arruma o que você fez, bota um rei e tira logo eles, porque com eles nós não ficamos. Mas Samuel vai chorar: estão me rejeitando. Imagina Deus dizendo: cabeção, ninguém te rejeitou. Você está aí até o mais velho que pôde, porque eles te amaram, aceitaram o seu ministério. Agora olha o que Deus diz: eles estão me rejeitando. É o meu governo teocrático. E agora eu quero que você pense comigo. Se eu e você não preparamos a próxima geração, nós podemos ter sido um baita homem de Deus, como Samuel foi, como Ezequias foi. E nós podemos fazer com que toda uma geração rejeite a Deus, porque nós não nos preparamos para andar nos mesmos caminhos. Quando Deus diz: eles não estão rejeitando você, eles estão me rejeitando. Irmão, não quero jogar pedra no homem de Deus, Samuel foi. Mas o que Deus está dizendo, uma próxima geração inteira está me descartando, porque você não deixou um caminho de continuidade. Eu não quero terminar os meus dias com todo mundo dizendo: foi ungido, foi íntegro, mas olhar e dizer: infelizmente, para a próxima geração não ficou nada. Há uma responsabilidade que nós temos, e quando Deus diz: ordene a sua casa, Deus não está falando só, querido, de você ter uma família bonita e feliz, com uma qualidade de vida melhor. É muito mais do que isso. Ele está falando sobre continuidade. Eu quero que você fique em pé para parecer que está acabando. Porque já dá um alívio em alguns quando a gente fala: vamos ficar em pé, né? Vira para o irmão ao seu lado e fala: deixa Deus te usar, vaso. Esses dias eu vi uma pessoa cujo filho estava desviado, dizendo para outra: não está servindo a Deus. Mas essa pessoa, quando falava do filho desviado, disse assim: mas a Bíblia disse desviar volta. Irmão, não sei te dizer quantas vezes já li a Bíblia, mas eu nunca achei esse versículo. Em Provérbios 22:6, a Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar. A Bíblia diz assim: e até quando for velho, não se desviará dele. A Bíblia está dizendo: prepara o filho para não desviar. Nós já mudamos o versículo, a gente já está tolerando que vão desviar, mas se desviar, volta. Irmão, se você tem algum filho desviado, eu não quero desmotivar você. Nós temos que lutar mesmo, orar, aplicar fé, declarar que vão voltar para o Senhor. Mas nós não temos que criá-los acreditando que vão desviar para voltar. Nós temos que criá-los com uma mentalidade de que não vão se afastar.
E nós temos que aplicar a nossa vida nisso. Deus tem me dado o privilégio de correr esse Brasil e muitas nações. Mas, irmão, não importa o que eu faço, o que eu construa, nada pode ser mais importante do que a minha responsabilidade de manter meus filhos no caminho do Senhor, de prepará-los para a obra do ministério. Se algum momento aquilo que eu estou fazendo começa a concorrer com a minha missão primária de preparar a próxima geração, significa que eu estou errado. Qualquer coisa que eu construa e edifica, querido, pode até ser em nome do reino, mas que custe o sangue dos filhos, é um retrato de maldição e não de bênção. Eu tenho dito muitas vezes para a igreja, eu falo do quanto eu amo a igreja, o privilégio que eu tenho de pastoreá-los. Eu falo a respeito das viagens, de tudo que eu tenho feito. Mas, queridos, em qualquer momento, minha mulher ou meus filhos falam, para. Eu estou disposto a parar tudo por causa deles. Porque nenhuma coisa que eu faça ou construa pode ser mais importante do que essa continuidade e do que vem depois. E nós precisamos ter uma mentalidade, querido, de fazer para o lado de fora, sem perder a visão de fazer para o lado de dentro. Eu creio que a gente não precisa ir ao extremo, dizer não vou fazer nada. Porque se eu não faço nada para fora, querido, eu não estou nem dando exemplo para os meus filhos do lado de dentro. Eu vejo muita gente fazendo nada em nome de eu tenho que cuidar da família. Os filhos aprendem pelo exemplo, querido. Se você não evangeliza nunca, eles não vê você falar de Jesus para ninguém, não espere que eles aprendam a fazer isso sozinho. Se eles não vê você pregar a palavra nunca, não espera que eles aprendam a fazer isso sozinho. Se eles não vê você orar e ler a Bíblia, não espera que eles vão aprender isso só porque ouve alguém dizer. Outro dia alguém me perguntou, pastor, seus filhos são especiais, porque eles movem nos dons do Espírito desde cedo. Eles não são especiais. Eles cresceram nesse ambiente. Eles têm exemplo. Eles crescendo vendo o pai da palavra pro garçom no restaurante, para não sei onde, para eles é natural. E nós precisamos focar na preparação deles. Porque eu estou falando que ele não se limita à nossa casa, se estende aos discípulos. Mas o meu foco hoje é começar pela casa. Deus quer escrever uma nova história nas nossas famílias. Eu gosto muito daquela frase, Bruno, que você conhece, do pastor Melvin, pai do pastor Eibe. Ele dizia, eu não quero ser como Noé, que salvou a família e perdeu o mundo. E também não quero ser como Davi, que ganhou o mundo e perdeu a família. O pastor Melvin acreditava que mesmo voltado para dentro da nossa casa, nós podemos treiná-los para ganhar o mundo. E ele dizia, eu quero com a minha família ganhar o mundo. Essa visão que nós precisamos ter, querido. O que nós vamos fazer para o lado de fora vai ser uma extensão do que nós estamos fazendo do lado de dentro. Por isso que Paulo diz, o bispo tem que primeiro cuidar da sua casa. Porque se ele não sabe cuidar da sua casa, como é que vai cuidar da igreja de Deus? Ninguém deveria estar pastoreando os outros se não está pastoreando sua casa. E com isso Deus não está querendo impedir você de pastorear os outros. Está querendo que o que você faz fora seja uma extensão do que começou dentro. E o desejo de Deus não é que a gente cuide de dentro só pensando no agora, mas principalmente pensando no amanhã. Haverá um dia, querido, em que eu e você vamos ter que dar lado e lugar a uma nova geração. Isso não significa que nós erramos, isso significa que nós acertamos. Publiquei esses dias uma frase que eu não me lembro de quem é, que o verdadeiro líder, ele não cria seguidores, ele cria novos líderes. O nosso papel, querido, é levantar uma geração que vai fazer melhor do que a gente. Talvez eles vão tão mais longe que nem vão lembrar da gente. Mas o nosso papel não é ser lembrado. Embora haverá alguém que não vai esquecer nada do que nós estamos fazendo. Porque um dia eu e você vamos estar diante do Senhor e vai haver prestação de contas. Eu quero te desafiar hoje, querido, a entender que a liderança de sucesso, ela começa dentro da sua casa. Se você olhar para a vida de fé de Ezequias, ele foi um cara mais bem sucedido que muitos de nós. Se você olhar para o ministério de avivamento dele dos seus dias, ele foi mais bem sucedido que muitos de nós. Mas a forma como ele tocou a sua casa foi uma tragédia. A gente não gosta muito de citar essa frase. Eu não gosto, porque ela foi proferida por um líder mormon e a gente não concorda com muitas coisas deles.
Mas não dá para negar que nessa frase ele tinha razão. Ele diz: nenhum sucesso na vida compensa o fracasso do lar. A primeira coisa que me chama a atenção quando eu conheço um líder não é olhar só o que ele está construindo e o que os outros estão comentando. É olhar para casa e para a família dessa pessoa. Os filhos são sujeitos. Os filhos amam o Senhor. Estão refletindo essa paixão. Essa paixão é vivida só no púlpito, ou ela é vivida dentro de casa para contagiar a família. E nós precisamos entender que essa liderança de sucesso, ela tem que começar na nossa casa. Porque se a gente viver isso do lado de fora, sem viver do lado de dentro, aos olhos de Deus, isso não é terminar bem. Mas eu não vim aqui hoje jogar pedra em você. Não vim aqui te apontar o dedo para tentar te culpar ou condenar de nada. Isso é ministério do cão e eu não quero tomar parte nisso, não. Eu quero te dizer o seguinte: mesmo se você tem falhado ao longo do caminho, o propósito de Deus nessa noite é chamar a sua atenção e com muito amor dizer: eu quero que você mude isso enquanto você tem tempo. Talvez até você esteja olhando para os filhos, ou você já esteja numa condição de ser avô, pensando: e agora? Eu vi isso muito tarde, que nós precisamos lutar pelos nossos filhos e pela nossa linhagem. Irmão, deixa eu dizer uma coisa: eu na minha adolescência eu tentei desviar. Tentei, irmão, várias vezes, mas não dei conta. Porque além do que papai e mamãe ensinaram, eles botavam o joelho no chão todo dia, para interceder, para lutar. Houve momentos, se você conversar com minha mãe, meu pai já passou para o senhor, ela vai dizer que teve momentos que eles quase acharam que não ia dar. Mas as orações sempre prevaleceram. Eu posso contar de várias vezes, quando eu tentei me envolver com as coisas do mundo. 3 situações diferentes que eu tentei me envolver com as drogas. Sempre dava errado. Chegou um ponto que os amigos apelidavam, diziam: o Luciano é pé frio, não deixa ele vir junto. Porque era tentar meter, irmão, dar tudo errado. Só que eu chegava em casa, minha mãe dizia: eu estava orando por você. Deus colocou no meu coração que o diabo ia tentar te arrastar para esse caminho, mas eu intercedi por você. Irmão, eu não dei conta de desviar. Creio que nós precisamos cobrir nossos filhos de muita oração, mas também de muita atenção, querido, para que eles possam trilhar um caminho de continuidade. Eu quero que a gente possa terminar orando, e nessa oração que a gente consagre, reconsagre, não importa quantas vezes você já fez isso, não só nossos filhos, mas nossa linhagem a Deus. E nós vamos declarar profeticamente sobre eles serão ensinados do Senhor. Nós vamos declarar, querido, e vamos profetizar sobre eles, que eles não foram gerados para servir o mundo, o diabo ou o pecado, mas que eles vão existir para a glória de Deus. Você pode dizer amém? Mas enquanto nós fazemos isso, eu quero dar oportunidade para você, que tem enfrentado algum tipo de dificuldade, com relação à fé, o fervor dos seus filhos, a disposição deles para o Senhor. Eu quero te dar liberdade, de enquanto todos nós estamos orando e consagrando nossa linhagem ao Senhor, eu quero te dar liberdade de sair do seu lugar, de vir aqui à frente, como quem admite diante de Deus e dos outros: eu não vou deixar que o inimigo fira a minha casa. Estou clamando socorro do céu. Estou dizendo: Deus, eu vou voltar os meus olhos e a minha atenção para a minha casa, mas eu não quero fazer isso sozinho, porque o próprio Deus disse: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aquele que edifica. E quer você venha aqui, quer não, eu quero que todos nós comecemos a orar pelos nossos filhos, pelos nossos netos, pela nossa linhagem. Levanta a sua voz. Mesmo você que está aqui é solteiro, querido. Eu orava pelo meu casamento, pelos meus filhos, desde os meus 15 anos de idade. Na época eu não sabia com quem ia casar, eu apelidei ela de Advir, que era um apelido profético. Eu dizia: uma hora chega. E eu orava por cada um deles. E eu quero que mesmo você que está aí solteiro, eu quero que você comece a santificar ao Senhor sua família, sua continuidade. Levante sua voz, esqueça quem está perto de você. Eu quero te dar liberdade, não apenas orar, abençoar e profetizar, mas eu quero te dar liberdade, querido, de também chorar diante de Deus.
de dizer: Senhor, eu errei, eu falhei, eu me arrependo, mas eu quero consertar, eu quero fazer isso direito. Espírito Santo, vem sobre nós nesta hora. A tua palavra foi proclamada não apenas com o intuito de trazer ensino e instrução, mas eu creio que nós estamos num ambiente profético, Senhor. E nós nos colocamos diante de Ti para santificar nossa casa, nossos filhos, nossos netos, nossa geração, toda a nossa linhagem. Nós queremos declarar e profetizar sobre eles. Serão servos e servas do Senhor. Deus, quando o Senhor falou por boca do profeta Joel que derramaria o teu espírito sobre toda a carne, o Senhor também declarou: vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Nós queremos o mover do teu espírito dentro da nossa casa. Nós queremos nossos filhos e filhas profetizando. Sopra sobre nós, Senhor. Nós clamamos sabedoria para tocar a nossa casa. Nós clamamos a orientação do céu, a direção estratégica do Senhor nas nossas vidas. Abençoe seus filhos, querido. Abençoe os nomes. Abençoe seus netos. Profetiza sobre eles. Declara que eles pertencem ao Senhor. Pai, nós queremos ordenar a nossa casa, dar ordens à próxima geração. Nós clamamos graça e socorro do alto para fazer isso. Oh, vem sobre nós.
Nós colocamos os nossos olhos em Ti, Senhor. Clamamos e pela fé tomamos posse de graça. Graça do Senhor sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares, sobre as nossas casas. Diferente de Ezequias, não queremos apenas ser homens e mulheres de fé e de avivamento para uma geração só. Nós queremos enxergar a continuidade geracional. Queremos viver, Senhor, focados na próxima geração, treinando, preparando-os para irem além, para construírem mais, para colherem mais. Ajuda-nos a ajustar o foco, a romper com o egoísmo, a olhar além dos nossos dias. Começando da nossa casa e dos filhos naturais, mas se estendendo também, Senhor, para os filhos espirituais, para os discípulos que o Senhor nos tem confiado. Nós queremos ter uma visão de continuidade. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Nós clamamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga amém. Eu recebo. Foi um prazer servi-los na mesa do Senhor. Eu creio que estamos tendo um bom começo, mas Deus vai fazer muita coisa esses dias. E eu quero, o pastor Bruno já vai chegando para pegar o microfone, que se alguém não tomar de mim. Eu quero encorajar você antes de terminar a reunião. Quero mesmo encorajar você a adquirir esse livro, O Propósito da Família, a importância da visão familiar na relação com Deus. Não só para te ajudar, querido, a definir, trazer a ordem da palavra para dentro da sua casa, mas entender o quanto essa visão correta de família que nós praticamos, o como isso está relacionado na maneira como nós vamos interagir com Deus e viver o reino de Deus nessa terra. Eu quero mesmo encorajar você, né? Se precisar, nós estamos parcelando em até 5 de 4. Se não der, a gente pega um cheque pré-datado para o Natal. Ticket restaurante, vale transporte. Não, também não. Mas, se você está aqui e realmente não pode adquirir. Outro dia alguém falou, pastor, como é que você sabe se a pessoa não pode? Eu falei, não, eu não sei, Deus sabe. Eles você que vai estar aí no fim, se alguém realmente não puder, você entrega o livro por minha conta ou faz o que puder. Eu não vim aqui fazer negócio. Eu queria que o livro tivesse mais acessível. Como eu falei, eu já paguei um excesso de bagagem violento. Mas eu quero te ajudar. Mas se você é desses que pode, Deus tem feito prosperar, leva mais de um, abençoa alguém. Nos ajude a espalhar essa mensagem. Amém? Pastor Bruno, muito obrigado pela honra de ter